Olá, meus alunos, olá, minhas alunas. A partir dessa aula, vamos iniciar nosso estudo da regra da cadeia e também derivada das funções compostas, tá? Vamos a partir de um exemplo. Dada a função y, x ao quadrado mais 5x mais 2 elevado ao expoente 7, calcular dy sobre a variável x. Okay? Então, como que a gente inicia esse cálculo? X ao quadrado mais 5x mais 2, vamos representar como y é igual a u. Tá? Então, isso que está aqui dentro, eu vou chamar de u, que está elevado ao expoente 7. Tá? Essa função eu representei por u na sétima. E o u é a própria função que está ali dentro, x ao quadrado mais 5x mais 2. Tá bom? Ou seja, eu transformei essa função em outras duas funções que eu posso chamar de função composta. Tá bom? Mas, para que eu possa, nós precisamos calcular essa derivada em duas etapas. Tá? Ou seja, se eu preciso calcular a derivada de y em relação à variável x, eu preciso calcular a derivada de y em relação à variável x. Isso é igual à derivada de y em relação à variável u. Isso é igual à derivada de y em relação à variável u, vezes a derivada de 1 em relação à variável x. A derivada de 1 em relação à variável x. Tá? Então ela é calculada dessa forma, em duas etapas. É por isso que ela é chamada de forma da cadeia. Tá? Por quê? Ela começa em y e termina em x. Ela começa em y e termina em x. Aqui. Okay? O du seria uma função intermediária, essa função composta. Ok? Então vamos lá. A primeira parte aqui, ó, dy du, dy du. Precisamos calcular a derivada de y em relação à variável x, que é essa aqui, ó, né? Precisamos calcular essa derivada de u na sétima. N é igual a 7, então n, 7, vezes u, n menos 1. 7 menos 1, 6. Então já calculei a derivada y em relação à variável u. Agora preciso calcular a derivada u em relação à variável x. du sobre dx. Então, essa derivada aqui, ó. Essa derivada aqui, ó. Derivada u em relação à variável x. Então, aqui a derivada de x ao quadrado, 2x. A derivada de 5x, 5. A derivada de 2 é 0. Tá bom? Então, é só pegar esses valores e substituir aqui, ó. Deu 7x da sexta, que é essa derivada, vezes 2x mais 5, que é essa derivada aqui. Ó. Agora, precisamos multiplicar para tudo que está aqui dentro. 7 vezes 2, 14x. 7 vezes 5, 35. Tudo isso vezes 1 na sexta. Só que u é igual a x ao quadrado mais 5x mais 2. X ao quadrado mais 5x mais 2 elevado à sexta potência. Pronto, já encontrei, né, a derivada dessa função aqui. Okay? Então, como que a gente interpreta isso? Se y é uma função diferenciável de u, se y é uma função diferenciável de u, esse u é uma função diferenciável de x, esse u é uma função diferenciável de x, então y é uma função diferenciável de x. Então y é uma função diferenciável de x. Ou seja, essa parte teórica é a interpretação numérica da regra da cadeia. Entendeu? Então, pessoal, esse é um exemplo, uma rápida introdução do que significa regra da cadeia, tá? Daí, na próxima aula, nós iremos fazer alguns exercícios. Ok? Então, até a próxima aula. Até mais.